Olá, meu nome é Camila Japur, eu sou docente do Departamento de Ciências da Saúde e o tema da aula de hoje é a avaliação bioquímica, com foco nas anemias nutricionais. Os nossos objetivos, então, são conceituar anemia, identificar as possíveis causas de anemias nutricionais e conhecer os exames bioquímicos que são úteis para a avaliação das anemias. Bom, a anemia é uma situação clínica caracterizada pela diminuição, redução do número de hemácias ou redução na quantidade de hemoglobina dentro das hemácias. Então, ela vai ser caracterizada por uma redução no número de hemácias ou na quantidade de hemoglobina, ou essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A hemoglobina, para a gente lembrar um pouquinho, ela é um transportador de oxigênio para as células, dos pulmões para as células, e do gás carbônico das células para os pulmões. Então, ela vai ser esse transportador de gases. Para a gente lembrar um pouquinho da estrutura dela, ela é formada pelas globinas, então são proteínas, por cadeias polipeptídicas e por grupos M. E dentro desse grupo M, existe a molécula de ferro. Então, cada grupo M vai ter um átomo de ferro. Então, é aí que entra o mineral ferro, e quando a gente pensa em anemia nutricional, ela faz parte, então, da molécula da hemoglobina. Então, isso, se tiver uma deficiência de ferro, você pode ter uma deficiência de hemoglobina e, consequentemente, ter uma alteração nas hemácias, tá? E lembrando que esse grupamento M, que é o que confere a cor vermelha ao sangue. Então, isso explica por que as pessoas, por exemplo, anêmicas, elas ficam pálidas, elas ficam com uma coloração menor nas mucosas, na pele. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Existem diversos tipos de anemias, e aqui o nosso foco vai ser nas anemias carenciais ou nutricionais, com foco na anemia ferropriva, que é a deficiência de ferro, a anemia megaloblástica, que é a deficiência de B9, que é o ácido fólico, e B12, e na anemia perniciosa, que é a vitamina B12, a deficiência de vitamina B12. A gente também vai falar um pouquinho sobre a anemia de doença crônica para diferenciar essas características quando a gente pensa num paciente hospitalizado que pode ter sinais, pode ter uma característica, por exemplo, nos seus exames bioquímicos de anemia, mas isso não necessariamente refletiu uma deficiência nutricional. Então, mais para a gente conseguir diferenciar uma situação da outra. E tem outros tipos de anemia também que a gente não vai se ater nessa aula, que são aquelas relacionadas com defeitos genéticos, como anemia falciforme, as talassemias, e outros tipos de anemia, como a anemia aplásica e a hemolítica autoimune. Tá? Então, o nosso foco hoje vai ser nas anemias nutricionais e na anemia de doença crônica. Bom, iniciando com a anemia ferropriva, a gente também precisa relembrar um pouquinho como é que é o metabolismo de ferro, a absorção do ferro, para a gente conseguir compreender como é que essas coisas acontecem e por que elas acontecem. Bom, primeira coisa que é importante a gente lembrar é que a gente vai ingerir o ferro por meio da dieta, então uma baixa ingestão de ferro pode comprometer toda essa sequência que a gente vai ver aqui. Então, esse ferro ingerido ele vai ser absorvido. Então, a gente vê que da quantidade ingerida, nem tudo que é ingerido é absorvido, é uma porcentagem só que é absorvida. Esse ferro vai ser transportado pela transferrina, e aí ele vai para a medula óssea para fazer a síntese de massa, a síntese de hemoglobina, na sua maior parte, em torno de 75%. Ele pode ser estocado na forma de ferritina, de 10 a 20%, e ele pode participar de outros processos também. A gente vai ter perdas naturais, diárias, pela descamação da pele, do epitélio, e que geralmente é compatível com o tanto que a gente absorve. Então, fazendo esse ciclo de nem acumular e nem perder, para se tornar deficiente. Então, no indivíduo saudável, esse metabolismo ele vai ser regulado de forma que o quanto a gente vai ingerir, a gente vai perder por dia e isso vai ficar em equilíbrio, tá? E esse ferro ele vai acabar sendo reciclado dentro do organismo. Então, porque a hemoglobina,
né, a hemácia, ela tem uma meia-vida, então nesse período que ela sobrevive, esse ferro fica armazenado na hemoglobina, né, ele fica ativo na hemoglobina, e depois ele sofre hemólise e ele libera esse ferro para ser reutilizado em outros processos. Bom, quando a gente pensa nos processos de absorção, né, o ferro ele vai ser ingerido pelos alimentos, né, então a gente vai ter vegetais e cereais que podem ser carreadores de ferro, assim como as carnes, né, que são as fontes de ferro M, né, que seria o ferro que tem uma maior porcentagem de absorção. Então, o ferro M ele vai ser absorvido no enterócito, né, e vai ser transportado pela transferrina. O ferro não M, ele vai ter que passar por um processo de redução de férrico para ferroso, para que ele consiga ser transportado para dentro do enterócito, né, por meio desse transportador DMT1, e aí ele vai ser transportado, né, por outro transportador, que é a ferroportina, para a transferrina, para ela carrear, né, esse ferro no plasma. Tá? Então, a transferrina então, é a proteína transportadora e ela tem uma capacidade de transporte de 12 miligramas de ferro, mas normalmente essa saturação da transferrina vai ser em torno de 30%. Então, ela vai transportar em torno de 3 miligramas de ferro. Só relembrando aqui um detalhe, é que esse transportador do ferro na membrana do enterócito, ele é o mesmo transportador de ferro, zinco e cobre. Então, por isso que em situações de excesso de uma suplementação, por exemplo, de zinco e de cobre, pode haver uma competição por esse sítio de ligação e isso diminuir a absorção de ferro. Bom, e existem alguns mecanismos para regular a absorção de ferro. Então, quando a pessoa ela tem uma deficiência de ferro, ela vai ter um aumento dessa captação de ferro e do transporte do ferro por essas proteínas, né? Tanto pela DMT1, que é essa apical, quanto a ferroportina, que vai fazer o transporte de dentro do enterócito para a transferrina. Um dos mecanismos reguladores é o hormônio epsidina, que vai estar inibido em situações de anemia, porque ele é um hormônio que se liga à ferroportina e inativa a sua ação. Né? Então, em situações de excesso de ferro, então ele vai ativar esse hormônio epsidina, que vai, né, inibir essa liberação de ferro para a corrente sanguínea numa tentativa de controlar esse excesso, né, do ferro na circulação. Nas situações de infecção e de inflamação, isso também acontece. Então, a ativação da epsidina para que não haja essa liberação do ferro, né, da absorção do ferro, né, via intestinal e também do transporte, né, do ferro de dentro do enterócito para a transferrina. Tá? Então, isso acontece nessas duas situações, em sobrecarga de ferro e em situações de infecção e inflamação. Tá? E, por outro lado, nas situações de anemia, né, onde haja deficiência de ferro, ela vai ser inibida para que esses processos aconteçam de maneira adequada, né, e que o ferro consiga chegar na corrente sanguínea. Então, numa situação normal, 5 a 10% do ferro ingerido vai ser absorvido. E nas situações de deficiência, né, como eu disse, tem uma inibição desse hormônio epsidina e a porcentagem de absorção de ferro vai aumentar para em torno de 30%. Se existir uma desregulação desse mecanismo, pode acontecer uma absorção excessiva de ferro que dá origem, né, àquele processo de hemocromatose, que é o excesso de ferro no corpo, né, uma sobrecarga de ferro. Bom, por que acontecem as deficiências de ferro? Né? A gente pode ter situações em que há um aumento das necessidades, então em alguns ciclos da vida essas necessidades são aumentadas, crianças até 5 anos, em gestantes e lactantes, nos idosos, em mulheres em idade fértil, que têm perdas menstruais, nos vegetarianos, que consomem fontes que são menos biodisponíveis, e também, né, por fatores nutricionais, quando a ingestão de ferro é baixa. Então, isso pode ser um fator que pode levar a uma deficiência de ferro. Outros fatores nutricionais seriam a ingestão de elementos, né, presentes em outros alimentos que podem reduzir a absorção de ferro, e isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
Outros fatores, né, patológicos podem interferir também no status de ferro, né, então podem causar essa deficiência, então perda de sangue ou diminuição da absorção intestinal, né, os sangramentos podem ser de diversos tipos, né, por um trauma, um acidente, pelo fluxo sanguíneo menstrual, por sangramento gastrointestinal que pode acontecer por diversas causas, né, aqui tem algumas listadas, por parasitoses pode acontecer perda também, né, sangramentos e isso reduzir, né, a disponibilidade de ferro. E aqui outras situações também que a gente pode encontrar na prática, né, a gastrectomia, as gastroplastias redutoras, né, que são as cirurgias bariátricas, e que nessas situações, além de ter uma menor absorção de ferro, né, pela redução da secreção gástrica, do trânsito intestinal estar acelerado, né, ter exclusão do duodeno, que é o local de absorção, né, a principal local de absorção, geralmente esses pacientes acabam comendo menos carnes, né, eles têm menos tolerância à carne, então isso acaba diminuindo sua ingestão de ferro M. Doação de sangue, né, então tem ele gera uma necessidade adicional de meio miligrama de ferro por dia, né, para quem tem o hábito de doar. E procedimentos como hemodiálise, cirurgias também podem ter perdas de sangue. Bom, a deficiência de ferro, ela não vai acontecer, né, porque você, de um dia para o outro, porque você comeu pouco ferro hoje, ou porque passou uma semana comendo pouco ferro, né, ou por esses outros mecanismos. Essa deficiência ela vai acontecendo de maneira progressiva e lenta. Então, o primeiro estágio vai ser uma depressão dos estoques de ferro. Então, vão ter uma diminuição das reservas, né, ou uma ausência de reservas, mas ainda ele vai conseguir manter a síntese dos eritrócitos, né, a eritropoiese. Num segundo estágio, já começa a ter uma deficiência na produção de eritrócitos, né, então tem uma menor oferta de ferro para eritropoiese, mas ainda nesse momento não tem uma redução da hemoglobina. E no último estágio, que já é a característica de anemia por deficiência de ferro, vai ter queda de hemoglobina e as hemácias elas vão ficar com uma característica específica, que é pequenas e pálidas, né, que é o que é chamada de uma anemia microcítica, né, então as hemácias ficam pequenas e hipocrômicas, né, porque elas ficam com uma coloração mais pálida. Então, por isso que os sinais e sintomas, né, que são os clássicos, é palidez de pele, né, em face, palma das mãos, mucosas, né, na parte interna dos olhos, na conjuntiva, né, na pálpebra, nas gengivas, anorexia, é comum também os relatos, né, um sintoma comum é a anorexia, a pica, né, que é o consumo de barro, a apatia, irritabilidade, cansaço, fraqueza muscular e dificuldade para fazer atividades diárias e atividades físicas, né? Então, isso é uma característica muito geral, né, das anemias quando a gente pensa em quadro clínico. E quando a gente pensa na avaliação bioquímica, que é o nosso objetivo principal, né, o que a gente utiliza para fazer a avaliação dessas anemias nutricionais é a série vermelha do hemograma, né? O hemograma ele é dividido em série vermelha e série branca e série plaquetária, né? Então, na vermelha a gente vai ter todos esses índices aqui, né? Que a gente já vai ver detalhadamente cada um. E na branca a gente vai ter a contagem de leucócitos, a diferencial dos leucócitos, né? Por tipo de células e a contagem de plaquetas. O nosso foco da aula de hoje vai ser aqui na série vermelha, porque é o que a gente utiliza para fazer, né, essa identificação das possíveis deficiências nutricionais. Esses aqui, geralmente, eles estão associados mais com a condição clínica do paciente, né, com o tipo de doença, com o tipo de tratamento, né, então a gente não vai se ater a essa parte, né, nessa aula. Bom, a contagem total de hemácias vai quantificar o número total de células, né, de hemácias, né, por milímetro cúbico. É feita a dosagem de hemoglobina também, né, que vai estar alterada em situações de anemias, né, então vai ter uma queda da hemoglobina quando o indivíduo estiver com anemia. Na desnutrição pode haver essa queda também, né, a gente pode pensar na desnutrição proteica,
né? Porque dentro da molécula de hemoglobina, uma dos componentes são as globinas, que são proteínas. Então, se você não tem substrato suficiente para produzir as globinas, você pode ter um comprometimento na síntese de hemoglobina também. E também pensando que num processo de desnutrição, a pessoa pode ter deficiência de ferro, né, por exemplo, ou deficiência de outras vitaminas, como a B12 e o ácido fólico, né, e o folato. Em situações de hemorragias, infecções e na retenção hídrica, né, a gente pode ter uma queda dos níveis de hemoglobina. Por outro lado, em situações de hemoconcentração, como na desidratação, diarreia e vômitos, a gente pode ter um aumento da concentração de hemoglobina e isso não significar que realmente houve uma síntese maior de hemoglobina. A determinação do hematócrito, né, que também é conhecido como volume globular, ele mede a porcentagem das células vermelhas, né, ou dos eritrócitos ou das hemácias, né, no volume total de sangue. Então, geralmente, o hematócrito ele vai ser 3 vezes maior do que a quantidade, né, a concentração de hemoglobina. Tá? Isso medido em grama por decilitro, né, a hemoglobina. O hematócrito ele é dado em porcentagem. Aí, dentro do hemograma, a gente também vai ter uma descrição de índices hematimétricos. Né? O que são esses índices? São medidas, né, de volume, de peso, de concentração de hemoglobina, né, dentro da célula. Então, o volume corpuscular médio, né, que é o VCM, ele vai ser a medida do volume médio de uma hemácia. Tá? Então, é feito por meio dessa fórmula, né, utilizando hematócrito e a contagem total de células vermelhas, e o seu resultado ele vai ser um indicador do tamanho das células. Então, se o VCM ele for menor do que os valores de referência, né, que é entre 80 e 95 femtolitros, ele vai caracterizar uma anemia microcítica. Se for maior do que o valor de referência, vai caracterizar uma anemia macrocítica. Tá? Então, ele vai dar essa noção do volume da célula, né, do tamanho da célula. A hemoglobina corpuscular média, que é o HCM, ele vai medir o peso médio da hemoglobina dentro da hemácia. Então, ele utiliza valores de hemoglobina e de contagem total de hemácias, né, para fazer esse cálculo, e também vai ser uma medida, né, para definir a microcitose ou a macrocitose, tá? Também de acordo com os valores de referência. A concentração da hemoglobina corpuscular média, que é conhecido como CHCM, ele vai ser uma medida da concentração média de hemoglobina dentro da hemácia, de uma única hemácia. Para isso, utiliza os dados de hemoglobina e de hematócrito, e os resultados, né, desse exame, eles vão indicar se a concentração é baixa ou se ela é alta. Ou seja, se as células estão hipocrômicas, quando tem pouca hemoglobina, ou se elas estão hipercrômicas, quando elas têm alta concentração de hemoglobina. Para avaliar as anemias, né, e aqui no caso da anemia ferropriva, a gente utiliza também o ferro sérico, a capacidade total de ligação do ferro, a porcentagem de saturação de transferrina e a ferritina. Então, são outras medidas para a gente identificar essa anemia ferropriva. Bom, o ferro sérico, ele não vai ser sensível para detectar os primeiros estágios de depressão de ferro, né? Então, talvez ele esteja já com níveis depletados, mas ele pode ainda estar normal, né? Então, isso ele vai só estar diminuído quando já estiver numa situação de anemia. Lembra que a gente falou que tinha alguns estágios? Então, a depleção do ferro inicial, ela pode não, ela não vai, na verdade, ser detectada, né, pelos níveis de ferro sérico na circulação. Lembrando que o ferro ele vai ser transportado no sangue ligado à transferrina, como a gente já tinha falado lá antes, e então a concentração de ferro sérico vai refletir a quantidade de ferro ligado à transferrina, né, uma vez que ele não vai estar livre na corrente sanguínea. Então, aqui tem os valores de referência, né, e ele vai estar diminuído em situações de anemia, né, já instalada, tanto na ferropriva quanto na anemia de doença crônica. A capacidade total de ligação do ferro, que é o TBIC, ele vai depender do número de sítios livres de captação de ferro na molécula de transferrina.
Tá? Então, aqui tem os valores de referência. Lembrando que os sítios de captação do ferro na transferrina, né, se você tiver muitos sítios livres, significa que você não tem ferro ligando neles. Então, um alto TBIC, né, uma alta capacidade total de ligação de ferro na transferrina, vai ser encontrada em situações de anemia ferropriva, porque você tem esses receptores, né, para ligar, mas não tem ferro suficiente para fazer essa ligação e saturar a transferrina. E com essa medida, a gente consegue estimar a transferrina, né, por meio dessa fórmula aqui. A porcentagem de saturação de transferrina já é um indicador mais específico para fazer essa avaliação do estado de ferro do que a hemoglobina e o hematócrito em si, né, que podem estar diminuídos, mas a gente não consegue chegar a essa conclusão de o porquê que eles estão diminuídos. Porque essa saturação de transferrina, ela vai medir esse suprimento de ferro para os tecidos, uma vez que é ela que faz o transporte de ferro na circulação. Então, como a gente já tinha dito, em condições fisiológicas, a saturação de transferrina é em torno de 30%. Tá? Então, em situações de deficiência de ferro, né, como na anemia ferropriva, vai ter um aumento dos níveis de transferrina, né, em proporção a esse déficit de ferro na medula e no fígado. Então, a porcentagem de saturação de transferrina vai ser calculada utilizando os valores de ferro sérico e os valores do TBIC. Tá? E o valor de referência vai ser maior do que 15%. Quando os valores forem mais baixos do que isso, já é uma indicação de anemia ferropriva. E para finalizar os exames bioquímicos para fazer essa avaliação, nós temos a ferritina, né, que é a forma de armazenamento de ferro no organismo, né? E quando o indivíduo tem reservas normais de ferro, 1 nanograma de ferritina vai representar 8 miligramas de ferro estocado. Quando os níveis de ferritina estão baixos, menor do que 10 nanogramas por ml, vai sugerir essa anemia por deficiência de ferro ou uma depressão proteica grave. Tá? Então, pode ser essas duas situações. E, por outro lado, a gente pode encontrar, às vezes, um hemograma com níveis elevados de ferritina, né? E que aí significa outra coisa. Ela pode ser por uma sobrecarga de ferro, né? Então, quando a gente tem uma saturação de transferrina normal ou alta com uma ferritina alta, pode ser essa sobrecarga, pode simbolizar, né, essa sobrecarga de ferro, mas outras situações de inflamação, de infecção, né, de malignidade, a gente pode encontrar esses níveis aumentados porque a ferritina é uma proteína de fase aguda positiva. Então, em situações em que há elevação, liberação de citocinas inflamatórias, há a produção dessas proteínas de fase aguda positiva. Então, ela pode estar elevada, né, nessas situações clínicas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir, porque o indivíduo ele pode ter essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Ter um processo infeccioso, inflamatório e ter uma anemia por deficiência de ferro e a ferritina, por exemplo, está alterada. Bom, o tratamento da anemia ferropriva, aqui eu trouxe para a gente pensar um pouco que quando a gente já tem uma deficiência de ferro ou de vitaminas, né, instalado, quando a gente pensa em vitaminas e minerais, não é simplesmente corrigir a alimentação que a gente vai conseguir corrigir a deficiência, né, porque essa deficiência ela já está em níveis muito significativos, né, para ele já estar sendo detectado pela avaliação bioquímica, né, na corrente sanguínea, nos seus indicadores. Então, é importante que seja feita a identificação e a correção dessa causa de anemia, né, quando for possível detectar. Claro que a gente deve fazer orientação nutricional, mas a correção mesmo é feita com administração oral ou parenteral de compostos de ferro, que não são da alçada do nutricionista, né, que o médico que vai fazer, porque ele entra numa suplementação que já é no nível medicamentoso. E, eventualmente, uma transfusão de hemácias, que, claro, também não é da atribuição do nutricionista. Então, aqui, só brevemente, né, a gente falando um pouco desse cuidado nutricional, a gente vai fazer a avaliação do consumo alimentar para identificar realmente se há deficiência de ingestão, né, se pode ser por fatores dietéticos ou se são outros fatores que estão fazendo essa anemia ferropriva.
Então, a gente detecta a quantidade, a frequência do consumo de alimentos fontes de ferro M e não M e dos facilitadores e inibidores de absorção. E aí faz uma orientação nutricional individualizada para o aumento da ingestão de alimentos fontes de ferro, para aumentar os facilitadores de absorção de ferro e diminuir aqueles que são inibidores da ingestão de ferro quando a gente está pensando na mesma refeição. Aqui tem alguns exemplos, né, de alguns alimentos que são fontes de ferro M, né, e que por isso devem ser estimulados. Então, aqui tem uma descrição de diferentes tipos de carne, né, com a quantidade do ferro. Lembrando que a absorção do ferro M ele vai ser em torno de 20% e 30% do total que for ingerido, e ele vai sofrer pouca influência desses fatores que são inibidores e facilitadores. Tá? Diferente do ferro não M, né, que são aquele ferro vindo de vegetais, né, de verduras, legumes, de leguminosas, né, que vai sofrer a influência dos inibidores e facilitadores e que tem uma absorção muito menor do que a do ferro M. Né? Então, muitas vezes a gente ouve falando que para anemia é bom comer feijão, que é bom comer beterraba, né? E que isso classicamente a gente ouve, mas na hora que a gente vai ver, a quantidade de ferro é muito pequena e a sua absorção também nela não é tão alta, né? Ela tem uma porcentagem pequena de absorção. Então é importante a gente lembrar disso, principalmente porque esses alimentos eles podem ter os inibidores de absorção dentro da sua própria composição. Então, o que seriam os inibidores de absorção? Aqueles que formam complexos insolúveis com ferro, né? Então são os fitatos presentes nos cereais integrais, nos farelos, nas leguminosas, que são os principais. Os compostos fenólicos, então os taninos e polifenóis, que são encontrados em chás, cafés, vinhos, em alguns vegetais e frutas, né? E principalmente no chá preto. O oxalato, que é presente no espinafre e na beterraba. Ó, a beterraba aqui de novo, o espinafre, que estava lá na tabela anterior. Então, além dela ter uma baixa quantidade de ferro, ele tem uma porcentagem reduzida de absorção e pensando que a gente ainda tem um inibidor que pode formar esse complexo insolúvel. Outras situações em que há competição com o ferro pelo seu sítio de absorção. Né? Então, quer dizer, vocês lembram lá na membrana apical dos enterócitos, em que a gente tem um transportador que é o mesmo transportador de zinco e cobre? Então, um excesso de minerais, como uma suplementação de zinco e cobre, podem fazer uma redução da absorção de ferro. Né? O cálcio é uma coisa bem controversa, né? E a gente ouve bastante falando, não pode tomar cálcio junto com tomar, né, leite junto com uma refeição, porque pode reduzir a absorção. E assim, tem alguns estudos já que mostram que realmente a ingestão de cálcio pode reduzir a biodisponibilidade do ferro M e não M, né? E esse estudo mostrou que 40 miligramas de cálcio na mesma refeição com o ferro não inibe a absorção do ferro M e do ferro não M, né? E parece que essa competição, né, a quantidade de cálcio ingerida vai interferir, né, no quanto vai inibir de absorção do ferro. E por outro lado a gente tem os facilitadores, né, que são aqueles que aumentam a acidez no intestino e facilitam a absorção do ferro não M, né, que é pela redução do férrico para o ferroso. Né, a proteína animal é uma delas, então a carne vermelha na refeição vai aumentar a absorção, né, do ferro não M, então principalmente os aminoácidos da carne, né, que são os responsáveis por aumentar a acidez. E também outros ácidos, né, o ácido ascórbico e outros ácidos orgânicos como cítrico e málico, que são encontrados em frutas e verduras. Outra questão também é a utilização de panelas de ferro, né, que a gente ouve bastante falar. A panela de ferro, ela realmente ela libera, né, o ferro, mas geralmente a partir do terceiro uso, que esse ferro fica mais biodisponível. E tem alguns fatores que vão interferir no quanto de ferro que vai ser liberado, né? Então isso vai ter a interferência da acidez do alimento que está sendo coccionado e do tempo de cocção. Parece que são os fatores que mais influenciam nisso. E um estudo foi feito, né, para ver o quanto que esses utensílios de ferro traziam esse ferro disponível, né, comparado com panelas não de ferro, e mostrou que era cerca de 9% maior
a quantidade de ferro, né, disponível nessas amostras que eram cozidas em utensílios de ferro. Então, parece que pode ser uma boa estratégia, sim. E a suplementação, né, aqui para a gente finalizar, ela vai ser em níveis muito elevados, né? Então, aqui a dose diária recomendada é de 150 a 200 miligramas de ferro elementar. Lembrando que a UL de ferro é 45 miligramas. Então, é por isso que eu disse que a gente não faz a suplementação, né? O nutricionista ele não pode fazer essa prescrição, porque ela é considerada já em níveis superiores, né, o que é recomendado para o indivíduo. Então, ele entra como um medicamento e não como uma suplementação nutricional. Isso aqui é só uma recomendação, né, de que esses sais têm que ser feito com a ingestão, sua ingestão com o estômago vazio, né, 1 hora antes das refeições ou entre as refeições. Bom, a anemia de doença crônica, né, então assim, para fazer essa complementação, lembrando que ela não é uma anemia nutricional, né, ela vai acontecer na presença de infecções, de doenças inflamatórias e de doenças neoplásicas, e ela acontece né, nessas situações, e geralmente os sintomas dessa anemia ele vai estar relacionado à doença de base, e não à anemia propriamente dita. Né, ela vai se desenvolver geralmente nos primeiros 30 a 90 dias, não progride e costuma se normalizar depois que trata a condição que está gerando essa anemia. Essa anemia ela é muito comum em paciente hospitalizado, então a gente encontra alterações no hemograma bem classicamente em pacientes hospitalizados, principalmente por essas características, né, de inflamação, de infecção. Então, cuidado para não confundir isso com uma deficiência de ferro. Né? Então, pensar, ele está com anemia. Então precisa mexer na ingestão de ferro, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que acontece a anemia de doença crônica? Né? Tem uma diminuição da sobrevida das hemácias. Então a sobrevida média de hemácias é de 110 a 120 dias e ela é reduzida para 80 a 90 dias. Então tem uma remoção precoce dessas hemácias circulantes. E quando tem febre associada, vai ter danos nessa membrana eritrocitária também, fazendo essa hemólise. Também tem uma diminuição da eritropoiese, né? Então pela ação das citocinas inflamatórias na supressão da eritropoiese, e também tem a ativação da epicidina, que é aquele hormônio que a gente falou lá no início, que que vai inibir a ferroportina, então vai diminuir o transporte do ferro do enterócito para a transferrina e também diminui a absorção de ferro no enterócito. Então, quer dizer, ele acaba mobilizando menos ferro para fazer eritropoiese e, além de tudo, tem uma ação supressora das citocinas lá no processo de eritropoiese. Então, tem vários mecanismos que acontecem conjuntamente que fazem com que nessas situações clínicas haja uma redução, né, da hemoglobina e do hematócrito. Também há uma menor oferta de ferro para a eritropoiese, né, pela produção de lactoferrina, que é promovida por uma dessas interleucinas, né, de uma citocina inflamatória, que vai ter maior afinidade com o ferro e vai competir com a transferrina. Então, ela acaba não transferindo ferro para a eritropoiese. E também tem um aumento na síntese de ferritina e um aumento da síntese de receptores de transferrina, para aumentar a captação e o armazenamento do ferro no macrófago, que também acaba não liberando o ferro para fazer a síntese dos eritrócitos. Então, assim, em resumo, a anemia de doença crônica vai ser a incapacidade da medula óssea em aumentar a sua atividade eritropoética de maneira suficiente para compensar essa menor sobrevida de hemácias, as alterações no metabolismo de ferro e a supressão da eritropoiese, que é promovida pela ação das citocinas inflamatórias. Então, ela vai acontecer geralmente nessas situações clínicas. Nessa anemia, tem uma diminuição da concentração de ferro sérico, por esses motivos que a gente falou agora, e da porcentagem de saturação de transferrina, né, uma vez que você vai ter menos ferro disponível para se ligar à transferrina, e ele vai estar com a ferritina normal ou aumentada. Né, lembrando que a ferritina ela vai ser uma proteína de fase aguda positiva, então em situações de inflamação, de infecção, em que há liberação de citocinas inflamatórias, há um aumento na sua produção.
E isso não necessariamente vai refletir estoque de ferro, né? Que lembra que a gente falou que a ferritina é uma proteína de armazenamento. Mas, nesse caso de inflamação, ela pode estar aumentada não porque tem excesso de ferro, mas porque ela é uma proteína de fase aguda. Geralmente, ela é uma anemia leve a moderada, né? Com os valores de hemoglobina e hematócrito variando aqui conforme essas referências. E, geralmente, as hemácias são normocíticas e normocrômicas. E aqui já tem a primeira diferença, que a gente faz essa diferenciação da anemia ferropriva, né, que geralmente é hipocrômica e microcítica, né, mas pode acontecer em situações de anemia de doença crônica ter também as hemácias, né, estarem hipocrômicas e microcíticas. Tá? Então, mas o mais normal é que seja normo-normo em vez de microcítica e hipocrômica. Por exemplo, né, que trouxe um breve caso de uma paciente do sexo feminino que está em atendimento ambulatorial com quadro de AIDS e tuberculose e um diagnóstico nutricional de desnutrição leve. Né, tem uma ingestão média de ferro por 3 recordatórios de 24 horas de 10,7 miligramas, lembrando que está aqui acima da EAR e abaixo da RDA. Né, então, assim, poderia até ser uma inadequação alimentar. Lembrando que a gente, né, quando está entre EAR e RDA, a gente não tem muita certeza se isso está inadequado mesmo. Existe uma probabilidade de estar adequado, mas também existe uma probabilidade de estar inadequado. Bom, o que a gente pode chegar à conclusão pela avaliação desses exames bioquímicos? Primeira conclusão que a gente pode tirar, avaliando hemácias, hemoglobina e hematócrito, estão todos baixos comparado com os valores de referência, é que essa é uma pessoa que tem uma anemia. Né? Então, sempre que existir redução de hemoglobina e hematócrito, né, de hemácias, caracteriza um quadro de anemia. Tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ver. Depois a gente vai ver o que mais que está alterado. VCM e HCM estão normais. Significa que então tem normocitose. Não tem alteração de volume e não tem alteração de peso da hemoglobina. Mas tem alteração da concentração de hemoglobina. Então, está baixa. Então, o que mostra que é uma anemia hipocrômica, certo? Porque tem um CHCM baixo. E a ferritina está muito elevada. Mas aqui a gente vai falar, bom, será que é um excesso de ferro, né? A gente olha a ingestão de ferro, uma ingestão que não é tão alta, né? Será que é isso? Aí a gente tem que lembrar que é uma pessoa que tem um quadro infeccioso associado. Então, provavelmente, essa ferritina ela vai estar alta por esse quadro de infecção, de inflamação, porque ela é uma proteína de fase aguda positiva. Tá? Então, é assim que a gente vai ter que ir identificando essas alterações, tentando interpretar, né, de acordo com cada caso clínico que a gente for atender. E o tratamento dela não tem nada a ver com tratamento nutricional, vai ser tratamento da doença de base. Em alguns casos, vai precisar repor ferro, por via medicamentosa, endovenosa, que não vai ser feito pelo nutricionista, com administração de eritropoetina e transfusão de hemácias. Tá? Então, esse tratamento da anemia de doença crônica, ele não vai competir ao nutricionista. Tá? Então, é importante a gente lembrar disso. Bom, a anemia megaloblástica, né, então ela vai ser causada pela deficiência de ácido fólico e ou de B12, que pode acontecer concomitantemente. Então, aqui tem um esqueminha, né, do metabolismo, né, do folato, né, e da metionina, né, que entram aqui enzimas, né, todo um processo metabólico que vai, né, estar relacionado com a síntese de DNA. Então, lembrando que essas duas vitaminas, elas vão atuar como coenzimas na síntese de DNA nesse processo aqui. Então, quando tem deficiência, a gente pode ter alterações morfológicas e funcionais, de eritrócitos, de leucócitos, de plaquetas. Tá? Então, por conta dessas deficiências na síntese de DNA. E quais são as causas da deficiência de ácido fólico? A gente pode ter aumento das necessidades, que acontecem em alguns períodos da vida, gestação, lactação, infância. A gente pode ter uma ingestão deficiente, que pode ser por falta de acesso, pode ser por uma baixa qualidade da dieta. Às vezes a pessoa até consome uma quantidade de caloria, de proteína alta, mas não de folato.
Pode ser por má absorção intestinal, em situações de doença celíaca, por exemplo, doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. Alcoolismo, né, que tem tanto baixa ingestão de folato quanto de ingestão e absorção e maior excreção urinária. E também interação com alguns medicamentos que podem reduzir a absorção de folato, né, que é o caso do metotrexato, da sulfasalazina. Então, são várias situações que podem gerar essas deficiências de folato, né, de ácido fólico, que podem interferir na síntese de eritrócitos. Então, lembrando também que aqui, da mesma forma que o ferro, vão ter estágios de depressão, né? Então, no primeiro estágio vai ter uma depressão sérica do folato. No segundo estágio já tem uma diminuição da concentração de folato eritrocitário, que vai ser um indicador bioquímico mais específico, né, e que vai conseguir captar melhor essa deficiência de ácido fólico do que o sérico, né, mas não necessariamente a gente tem essa dosagem na prática. No estágio 3 já tem uma alteração desse metabolismo de folato, né, então isso vai lentificar a síntese de DNA, e no estágio 4 que já tem já vai chegar, né, num quadro de anemia clínica por deficiência de folato. E que aí tem uma alteração, além da hemoglobina do hematócrito, do VCM que está elevado, né, nessas situações, e que a célula fica de um tamanho aumentado, né, por conta desses defeitos na síntese de DNA, que vai acabar alterando essas estruturas, tanto de maneira, né, a sua função, quanto a sua forma. Né? Então, o que caracteriza aqui a forma alterada com o VCM elevado. Bom, e a deficiência de B12, né? Quais são as causas da sua deficiência? Ingestão inadequada, que pode ser em situações de alcoolismo, em dietas vegetarianas, por falta de acesso, e também pode ser por absorção inadequada, que aqui a gente vai ter situações de doenças gástricas ou de gastrectomias, pancreáticas, doenças intestinais, né, e uso de drogas que vão afetar a secreção ácida gástrica. Por que todas as situações podem interferir na absorção, na digestão e absorção de B12, né? Relembrando aqui, a B12 ela vai iniciar a sua digestão no estômago pela ação do suco e das enzimas gástricas, e aí ela libera a B12 da proteína, que vai se ligar ao fator R, que é um transportador, que é a transcobalamina. Isso ainda no estômago. Quando ele está no intestino delgado, vai ter a liberação da tripsina pancreática, que vai destruir esse fator R e liberar a B12, e nesse momento tem a ligação da B12 com o fator intrínseco, que vai, né, ser necessário para que ela seja absorvida no íleo. Então, qualquer doença, qualquer condição clínica que interfira nessas ações dentro do estômago, no intestino ou no íleo, vão interferir na absorção de B12 e podem gerar essa deficiência. Lembrando que a deficiência de ácido fólico, ela é evidenciada mais rapidamente do que a de B12. Então, quando as dietas são deficientes em folato, as reservas corporais elas são depletadas mais rapidamente, de 2 a 4 meses. Na B12, esses depósitos dessa vitamina eles são depletados mais a longo prazo. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes tem as duas deficiências concomitantes e os suplementos de ácido fólico eles podem mascarar essa deficiência de B12, né? Porque podem corrigir essa síntese, né? Diminuir essas consequências da anemia megaloblástica, mas a B12 ainda não está em níveis suficientes, né? Para reverter esse processo. E a deficiência de B12 ela é um problema porque a pessoa ela pode desenvolver lesões neuropsiquiátricas que são irreversíveis. Então é importante analisar os níveis séricos de B12, além do folato eritrocitário, quando a gente tem situações de anemia megaloblástica, para identificar se há deficiência dos dois ou se há deficiência de apenas um. Quais são os sinais e sintomas da anemia megaloblástica? Então, que a gente consegue identificar na história clínica e no exame físico. Anorexia, fadiga, irritabilidade, letargia, que são comuns, né, de qualquer quadro de anemia. No caso da megaloblástica, a gente pode encontrar a língua lisa, despapilada e ferida, como a gente tinha visto lá na aula de exame físico,
Pode ter queixa de diarreia, má cicatrização de feridas e extremidades frias. Isso aqui geralmente está associado com esses defeitos, né, com essas alterações no DNA e com essas células de proliferação rápida. Então, pode gerar essas alterações morfológicas e funcionais. Na deficiência de B12 especificamente, pode ter aquelas alterações neurológicas, né? Então, parestesias, então, dormência e formigamento em mãos e pés, má coordenação, piora da memória e alucinações, né? Lembrando que a deficiência prolongada pode gerar uma lesão irreversível, então é por isso que é importante que seja detectada e tratada precocemente. Aqui, mais uma vez, a gente vai falar de tratamento para lembrar que o tratamento de uma deficiência já instalada, ele é um tratamento em nível medicamentoso, né? Então, é uma dose de 1 mg por dia ou 1000 microgramas por dia por 2 a 3 semanas para repor essas reservas de folato. Lembrando que a UL de folato é de 1000 microgramas por dia, né? A gente não consegue chegar nessa ingestão com alimentos, basicamente, e geralmente o recomendado não é a gente orientar o paciente a comer nos níveis de UL, né, mas sim nos níveis de RDA, que são muito abaixo dos níveis de UL. Então, a melhora sintomática ela vai acontecer aumento da disposição e do apetite, né, e pode acontecer rapidamente, mas esses parâmetros hematológicos que a gente vai avaliar, né, na avaliação bioquímica, ele vai demorar um pouco para retornar ao normal. Então, aqui só relembrando, olha, as quantidades mais ou menos nos alimentos que são fonte de folato, né, para a gente ver o tanto que é distante a gente pensar numa correção de deficiência de folato pela alimentação. Lembrando que a RDA para adulto é de 400 microgramas, né, e lá a gente estava vendo que a UL é de 1000 microgramas. Então, são níveis de suplementação, né, níveis que a gente considera medicamentosos, então, que não são feitos pelo nutricionista. Mas, claro que a gente tem que fazer a orientação correta, porque se a deficiência a etiologia dela é de uma deficiência nutricional via ingestão inadequada, a gente precisa fazer uma orientação adequada para que isso se minimize e não perpetue, né, uma deficiência a longo prazo. No caso da B12, né, a RDA é de 2,4, né, e aqui também tem alguns exemplos de alimentos que são fonte, né, então a gente vê que também não são quantidades tão altas que tem nesses alimentos, né? Aqui tudo em medidas, em porções, né? Que a gente está vendo. Geralmente a gente vai fazer isso, essa orientação, com carnes, ovo, leite e derivados. E para finalizar, a anemia perniciosa, que é um tipo de anemia megaloblástica que vai ser causada pela deficiência de B12. Né? Mas ela é específica porque ela vai acontecer pela diminuição ou pela ausência do fator intrínseco. Né? Diferente da anemia megaloblástica por B12, que tem outras causas, aqui ela é específica para quando tem algum problema relacionado ao fator intrínseco, né? Que é aquela proteína que vai ser necessária para B12, para se unir à B12 para ser absorvida no ilho. Então, as causas, geralmente, vão ser a atrofia da mucosa gástrica, porque é na mucosa gástrica que ela vai ser secretada, né, pelas células parietais. Ela pode ser por uma doença autoimune em que haja uma presença de anticorpos anti-fator intrínseco, ou na anemia perniciosa juvenil, que acontece que o fator intrínseco ele não é ativo, então ele não faz a sua ação. E o tratamento clínico aqui é uma injeção intramuscular ou subcutânea de 100 microgramas de vitamina B12 uma vez por semana. Né? Então, lembrando, a UL de vitamina B12 ainda não foi determinada, mas esse tratamento também é um tratamento médico. Né? Então, a gente, só para concluir, a ideia de trazer todas essas informações para a gente pensar na avaliação bioquímica é que a gente consiga entender os porquês que essas alterações bioquímicas, né, nessas condições de deficiência de ferro, de B12 e de folato, e lembrar que o tratamento dessas deficiências geralmente é um tratamento medicamentoso. Né? Então, o que a gente tem que fazer é prevenir, né, fazer orientações nutricionais, fazer prevenção dessas deficiências nutricionais, né? Que nem sempre a gente vai ter controle sobre isso,
né, principalmente em situações em que há alterações no trato gastrointestinais patológicas, né, então que a gente vai ter redução de absorção, aumento de perdas. Então nessas situações é mais difícil de controlar, mas quando a gente consegue fazer uma orientação e isso for, né, por fatores dietéticos, a gente consegue, né, minimizar a evolução desses quadros de deficiências nutricionais. Então aqui, para finalizar, tem esse guia de avaliação laboratorial, pensando na série vermelha do hemograma, é que em todas as anemias, né, seja numa deficiência de ferro, uma anemia por deficiência de ferro, na megaloblástica por folato ou por B12 e na de doença crônica, os eritrócitos, hemoglobina e hematócrito vão estar reduzidos, né? Em situação de anemia, a gente vai ver hemoglobina e hematócrito baixos, tá? Então isso é um fato. Depois, na outra parte dos índices hematimétricos, que a gente vê que vão ter variações. No caso da deficiência de ferro, a gente vai ter uma característica de microcitose, que a gente avalia pelo VCM e HCM, e de hipocromia pelo CHCM. No caso das megaloblásticas, a gente tem macrocitose, né, ou às vezes pode estar normal, né, o VCM, e hipercromia, né, vai ter uma concentração maior de hemoglobina, né, e de pigmentação nessas hemácias. E na anemia de doença crônica, geralmente esses índices estão normais, mas pode acontecer de ser hipocrômica ou microcítica em algumas situações. Bom, essas são as referências da aula. Agradeço pela atenção.